Bom, galera, vamos fazer aqui uma nova sequência, né? Mas continuando aí, conhecendo um pouco mais sobre o Canvas, né? E o desenvolvimento aí de jogos para navegador. Então a ideia agora é criar uma sequência simples de um jogo e depois publicar este jogo no GitHub Pages. Então primeiro vamos desenvolver o jogo, versionando as etapas aí do desenvolvimento. E depois que esse jogo estiver desenvolvido, né, ele estiver totalmente completo, aí sim nós vamos publicar ele no GitHub Pages para que vocês possam aí passar para as pessoas, elas verem o jogo que vocês estão desenvolvendo. Beleza? Então, primeiramente, vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Vou colocar aqui como PRJ Jogo Obstáculos. Vamos criar um joguinho com obstáculos aqui. Vou abrir o Visual Studio Code, que vai ser a nossa ideia de desenvolvimento. E vou abrir essa pasta. Vou abrir aqui. Aqui, o que eu vou estar fazendo, né? Vou colocar aqui que eu sou autor, tudo mais. Aqui algumas frescurinhas novas. Vou abrir aqui o meu navegador e vou abrir aqui o meu sisteminha de controle de versão, que é o GitHub. No GitHub, eu vou criar aqui o PRJ Jogo Canvas Obstáculo. Tá? Então, só um joguinho rápido aqui de obstáculos. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Bom, retomando aqui, tive que dar pausa aqui para encostar a porta aqui. Bom, criei aqui o PRJ Canvas Obstáculos. O repositório não precisa ser exatamente o mesmo nome do projeto aqui, tá? Criei. Vou dar o comando aqui para criar o repositório. Tá criado aqui meu repositório, né? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou vir aqui dentro do meu projeto e vou desenvolver, né? Vou colocar aqui uma index.html. Vou criar, na verdade, um arquivo não, mas vou criar uma pasta chamada JS. Dentro da pasta JS, vou colocar um script.js. Por enquanto é isso que eu vou precisar. Vou colocar aqui no meu index.html o basicão no código HTML, né? Para a gente começar, ele não autocompletou, mas vou colocar aqui ele autocompleta agora. Eu vou colocar aqui como jogo obstáculos, depois a gente pode dar um nome específico para ele. E aqui dentro é onde a gente vai estar desenvolvendo, né? Por padrão. Aqui eu vou atribuir o meu script. Vou colocar aqui que eu vou usar a tag script CRC. Vou falar que ele vai estar dentro de JS script.js. Beleza, galera. Para começar, né, o desenvolvimento aqui, é até interessante que eu já comece a versionar, já comece a guardar isso lá no meu repositório. Meu repositório, por enquanto, aqui está vazio. O ideal é que eu já faça isso, né? Eu posso fazer isso de uma forma mais curta, até vindo aqui em terminal e new terminal aqui do próprio VS Code. Ou até, para ficar mais fácil da galera aprender, usar o Git Bash. E no Git Bash eu navego até onde está o meu código, né? Então ele está aqui dentro da área de trabalho, né? O comando que é usado aqui no Git Bash para listar, né? Vou deixar ele grandinho aqui, é o ls. O ls eu vejo onde eu tô e eu sei que a área de trabalho ela está aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, desktop, né?
Então eu posso dar um CD com D maiúsculo aqui, ó, desktop. Ele já vai entrar. E um CD, o nome do meu projeto, que é PRJ, né, ó. Se eu escrever PRJ e dar um tab, acho que deve ter mais alguma coisa aqui com o PRJ. Tem o PRJ voador aqui, né, que eu não sei nem onde eu coloquei ele aqui. Mas tá aqui em algum lugar, ele tá pegando. E aqui eu vou colocar o PRJ obstáculos. CD, PRJ. Ele não está completando, então eu vou escrever obstáculos. O ideal é ele completar, né? Ele disse aqui que não tem. Vamos mudar um LS aqui. Ó. É jogo obstáculos, né? Ó. PRJ jogo obstáculos. Por isso que não estava indo. Então, ó. Entrei aqui. Vou dar um CD. PRJ jogo obstáculos. E agora sim eu tô lá dentro, né? Então aqui, galera, eu vou dar o comando chamado git init. E vou já, se eu der o git status, né? A gente já vai ver o que ele vai mostrar. Ele já vai mostrar para mim que eu tenho 2 arquivos aqui que eu não comitei ainda. Então vou dar o git add ponto. Que é o que eu adiciono, né? Se eu der o git status de novo, vocês vão ver que ele parece verdinho. Está dizendo aqui que eu preciso, que eles já estão na linha de receberem um commit. O commit é aquele pacotinho que nós fechamos com as informações, né? Então vou dar um git commit -m e vou colocar aqui que é arquivos de início do projeto. Tá? Vou dar um git, na verdade eu preciso dar o git remote. Git remote tá aqui, né? Então vou pegar esse carinha aqui. Vou colar aqui. E aí sim eu dou um git push, que é para enviar, dizendo que é da minha origin, da minha master para minha origin, né? Para minha origem remota, do master para minha origem remota que está aqui, tá? Subiu quando o código voltar para cá, já está aqui na nossa branch master o nosso jogo, tá? Ou seja, ainda não tem muita coisa, código index HTML não tem quase nada, mas é aqui que a gente vai começar a desenvolver e começar a controlar a nossa versão. Aqui eu vou deixar ele aqui mesmo e vou ir programando aqui, tá? Pois bem, o que eu vou começar fazendo aqui, galera? Eu preciso começar gerando o Canvas. Vamos fazer o Canvas hoje de um jeito um pouquinho diferente, né? Vamos gerar o nosso Canvas a partir do JavaScript. Então, com base no JavaScript, a gente vai estar fazendo ele existir, né? Ele vir para cá. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, aqui no JavaScript, eu vou criar uma variável, vou chamar de var mesmo, posso chamar de let, né? Posso colocar aqui, vou colocar assim, ó, let, para a gente usar uma... O let, galera, ele é muito parecido com o var, né? Ele é usado aí para variáveis que a gente venha trabalhar dentro do JavaScript que não sejam globais. Tanto funciona a declaração var quanto let. Como o let está muito em moda, eu vou utilizar o let agora nessas aulas para que vocês também acostumem com essa nomenclatura, tá? E não estranhem na hora que vocês encontrarem aí pelo mercado. Então vou colocar aqui, ó, let área jogo, é uma variávelzinha aqui, e ela vai receber um objetinho JavaScript, tá? E o Canvas eu vou declarar aqui dentro, ó. Vou falar que ela tem um parâmetro chamado Canvas, né? Que ele é um document.createElement, ou seja, eu vou usar um recurso de JavaScript que ele cria um elemento do tipo que eu quero. E eu quero que ele crie um elemento do tipo Canvas, tá?
Então, isso aqui, galera, a gente já consegue fazer algumas manipulações. Aqui não é ponto e vírgula, é vírgula, porque eu estou dentro de um objeto JavaScript declarando algumas coisas que eu quero. Eu vou criar um método chamado start. Né? Poderia ser um método também chamado início, né? Eu vou chamar de start, um termo que vocês já estão acostumados, né? Ele, dentro dele, ele vai ser uma função, ou seja, eu estou dizendo que esse elemento vai ser uma função que vai executar alguma coisa aqui para mim, né? E aí eu vou passar para ele algumas coisas importantes. Esse this, ele significa deste elemento, ou seja, de que elemento? Desse elemento que eu estou criando aqui, que vai ser meu canvas, tá? Que está tudo aqui armazenado nessa área jogo. E aqui, o que eu vou falar? Eu tenho, dentro do meu canvas, eu tenho um atributo chamado width, né? Que ele é a largura. Então, vou falar aqui qual é a largura do meu palco, 600, por exemplo. Eu preciso definir a altura, então o caminho é o mesmo, ó, canvas.height. E aqui eu vou falar que é o 400. Beleza? Lembra que a gente cria um contexto? Então eu vou criar aqui também o this.context, né? E esse contexto eu vou falar aqui que ele vem do this.canvas, né? Do canvas. Esse this.canvas significa que é esse canvas aqui que eu coloquei, que é o que é o que pertence aqui, né? Que pertence a esse elemento que eu estou trabalhando. E aí eu vou usar o getContext, que a gente já está acostumado, e vou avisar que é um contexto 2D que a gente está trabalhando aqui, tá? Além disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um document, né? E vou colocar aqui .body, ou seja, estou trazendo o corpo do meu documento, tá? E vou falar que eu quero insert, né? Before, insira depois aí, né? Ó. Então, insira depois o que? Insira para mim o this.canvas, que é o elemento que eu criei aqui. Não, insira esse elemento que está aqui dentro, né? E aqui eu vou, para não precisar fazer nenhum laço e tudo mais, um laço de repetição, eu vou fazer assim, ó, document.body children nodes, na verdade, né? E aí eu vou falar que should node 0, a posição 0. Porque na verdade ele acumula como um arrayzão todos os itens que tem dentro do body. E aqui eu estou avisando que eu vou colocar ele aí dentro do meu elemento 0. É a primeira coisa que eu estou criando dentro do meu body. Tá? Feito isso, galera, se a gente for olhar aqui o código, ele não vai estar fazendo nada ainda. Inclusive, se eu vir aqui, ó, minha pastinha está aqui. Vou vir aqui e vou dar 2 cliques nela para abrir. Tá? Vocês vão reparar que ainda não tem nada aqui, né? Se eu inspecionar o elemento, vocês reparar que não criou nada dentro do meu body, não preencheu. Porque eu não defini onde é que isso carrega. Tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou trazer um evento, que é o window.onLoad. Vou dizer que ele executa automaticamente uma funçãozinha anônima. E aí, dentro dessa função, o que eu vou chamar aqui? Não, eu vou chamar um método chamado iniciar jogo, que ainda nem sequer criei, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma função chamada iniciar jogo. Tá? Essa função eu vou trazer aqui, ó, a área jogo, que é o método que eu acabei criando aqui, né? E essa área jogo, eu só preciso executar ela aqui, na verdade, a área jogo ponto start, que é o método que eu criei. Né? Então aqui, ó, esse let, essa variável, vira um objeto JavaScript que possui o método start. Então, ao executar esse método start, ele vai fazer isso aqui. Então, para poder chamar isso aqui e iniciar o jogo, eu simplesmente chamo esse método aqui no momento aqui do carregamento da minha página, tá? Então, ó, agora, provavelmente,
ele já criou o canvas aqui, ó. Esse canvas ele não tem cor, ele não tem nada. Mas eu posso definir para ele um CSS, inclusive aqui. Ó, eu vou fazer uma outra variação, que como eu gosto de deixar tudo separado, eu vou vir aqui, ó, vou criar aqui uma nova pasta chamada CSS. Na verdade, não era nem aqui. Aqui no geral, uma nova pasta chamada CSS. E dentro dela eu vou colocar o estilos.css. Aqui dentro do meu script, do meu código, também vou trazer aqui um link. A tagzinha link. E aqui eu vou colocar css/estilos.css. E aqui dentro eu vou colocar assim, aqui a minha tag canvas, que vai estar inserida lá dentro, vai ter aí alguma configuração. A configuração que eu vou colocar nela vai ser só um background color. Eu vou colocar aqui um cinza. Esses 3 Cs aqui dão um cinzinha, não? Vamos dar uma olhada aqui se ele vai pegar. Acabou não pegando muito bem. Vamos dar uma olhada aqui o porquê. Console, vamos ver se deu algum erro aqui de console. Não. Os elementos, trouxe aqui, ó, link real, style sheet. Os estilos. Então, em teoria, ele teria que estar passando aqui o valor, mas não está. Vamos ver se é o time aqui, apesar que eu acho que isso não tem nada a ver. Mas acabou não pegando aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu criei ele aqui como canvas. Ele criou o elemento canvas. Acumulou. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. Opa, acho que tem um... Ah, tá. Eu tinha colocado 2 pontos aqui, gente. Provavelmente foi isso que fez não pegar. Exatamente. Eu tinha colocado 2 pontos aqui, porque quando eu mexo com o React Native para eu colocar o estilo, tem que colocar 2 pontos, que é uma tecnologia para desenvolvimento para celular. Eu acabei colocando aqui esses 2 pontos também. Aqui não tem esses 2 pontos, tá? Para vocês ficarem bem claro, ele é sem 2 pontos. Bom, e aqui ele já reconheceu o nosso espaço aqui, né, para programar, para poder montar o nosso jogo. Então, beleza. Agora, o que eu vou querer montar? Deixa eu ver quanto tempo eu já gastei aqui, 18 minutos. Eu vou só para poder complementar aqui, colocar um personagem, né, que vai ser só uma figura geométrica por enquanto. Porém, eu já fiz alguma coisa. Então aqui, ó, eu já vou dar um git add ponto para adicionar tudo. E já vou dar um git commit -m. E vou colocar assim, ó, criando palco do jogo. Né? Ou seja, área do jogo. Professor, precisa dar o push para enviar para o servidor agora? Não tem necessidade. Se eu quiser, eu posso fazer isso no final da aula. Por enquanto, o repositório não está sendo atualizado. O repositório ainda não recebeu essas alterações, tá vendo? Então, posso continuar aqui. Está guardado só no meu computador por enquanto. Então, aqui, ó, o que eu vou criar aqui dentro, né? Então, aqui também eu vou criar uma função, na verdade, vou criar uma function. E essa função eu vou chamar de personagem. Então, o que eu vou precisar para poder formar um personagem, né? Na minha função. Então, eu vou precisar de alguns parâmetros. Já que ele vai ser uma figura geométrica, que eu vou colocar, então eu vou usar um retângulo, eu vou criar ele com o fill rect. Então, basicamente, o que eu preciso de informações? Eu preciso de uma largura, eu preciso de uma altura, eu preciso que me passe a cor dele, preciso que me passe o eixo X, que ele vai começar, o eixo Y,
né, que ele vai começar também, que ele vai estar formado para poder fazer aquele desenho. Eu vou ter que criar algumas características para eles. Então, todos esses dias que eu criei aqui são características. Então, vou dizer que eu tenho a característica de altura, que vai ser igual à altura que vai me passar aqui dentro. Ó. Então, vou dizer que a altura dele vai ser igual a essa altura que vão me passar. Eu vou ter o dis.largura, que vai ser igual a essa largura que também vão me passar. Ele vai ter o x, que vai ser o dis.x, que vai ser basicamente o x que eu vou receber. E ele vai ter o dis.y, que vai ser o y que vai receber. O y e o x, para quem não lembra, é o que vai fazer aquele desenho do fill rect, né? Que a gente já está acostumado, tá? E ele também vai ter, né, um contexto dele aqui, que eu vou acabar trabalhando assim, né? Aqui, dentro do nosso trabalho aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui como contexto, e vou dizer que contexto é igual ao que, né? É igual ao área jogo, porque eu tenho essa área de jogo aqui, que é o meu canvas, né? E esse canvas, por ele ter esse canvas aqui, ele vai ter um contexto. Então, eu posso dar aqui o ponto context. Beleza? E esse contexto que eu tenho aqui, na minha área de jogo, dele, eu vou trabalhar aqui o meu fill style, por exemplo. Que é onde eu vou passar, por exemplo, a cor. E aí, o fill style, eu vou colocar essa cor que eu estou recebendo aqui, ó, que a pessoa vai me mandar, tá? E, por fim, eu vou mandar desenhar. Então, eu vou ter o meu contexto, ponto, fill, rect, né? Para ele poder desenhar para mim. E é rect, não é de react, né? Então, aqui dentro desse método aí, eu vou ter que passar, ó, o dis.x, que é o que a gente definiu ali como característica dele. O dis.y, que a gente definiu como altura e largura, né? Na verdade, posicionamento que ele vai estar. A gente vai colocar aqui também o dis.largura, aqui sim. Então, x e o y é o posicionamento dentro do canvas. O largura é a largura dele e o altura, dis.altura, é a altura dele, né? Então, lembrem lá que a gente usou bastante durante as aulas esse fill rect, né? Então, a gente está usando ele agora de uma forma um pouco mais organizada para criar realmente aí o personagem do nosso jogo. Beleza? Para fazer isso aí funcionar, aqui nesse mesmo método que a gente inicia o jogo, a gente vai iniciar o nosso personagem. Então, vou colocar assim, ó, personagem vai ser igual ao meu personagem, né, que eu tenho aqui a minha função personagem. E aí eu vou falar assim, ó, qual que é a altura que eu quero no meu personagem? Quero ele com 60 pixels. Ou a posição, quero ele na posição 60-60, né? Ele vai começar, na verdade, no ponto 60 e terminar no ponto 60. Do X e do Y. Aqui eu já vou trabalhando mais ou menos aqui como eu quero que ele fique, né? Aí depois eu vou definir aqui. Na verdade, galera, aqui tá um pouquinho... Aqui, na verdade, está ao contrário. Deixa eu ver aqui, ó, no fill rect. Deixa eu dar uma conferida aqui no posicionamento para ver uma coisa. Fill rect. O X, ó, tá até um pouco invertido aqui, né? Ó. Isso que é bom a gente olhar. Aqui, ó, sabia que tinha alguma coisa estranha aqui, né? Então, o que acontece aqui? Aqui é a largura, a altura, a cor e depois os eixos que ele vai começar. Né? Isso que vai ser importante aqui. Então, aqui eu vou inverter, né? Eu vou inverter isso aqui, ó. Então, aqui é a largura,
o dis ponto largura. Aqui é o dis ponto altura. Aqui vai ser a cor. Na verdade, cor não. Aqui vai ser o dis ponto x. E depois o dis ponto y. Tá? Creio que seja isso aqui que vai ser o certo, né? E aqui sim, ó, eu vou colocar os meus tamanhos, tá? E depois a gente vê aqui se vai ficar legal. Então aqui eu vou colocar a cor. A cor eu vou colocar vermelho, F000, ele já fica bem vermelho. Aqui eu vou colocar, sei lá, 10. E na verdade aqui inteiro, 10 e 120. Vamos ver aqui se fica legal. Beleza? Se tudo der certo, já vai aparecer aqui um desenho vermelho. Esse desenho apareceu nesse formato. Tá? Então aqui a gente pode ir moldando ele para que ele fique um pouquinho melhor. Como aqui é a largura e a minha altura, vamos aumentar aqui para 80, deixa eu ver. Então, na verdade, acho que eu marquei errado. Isso é bom que aconteça, né? Ó. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui para 100. Então, realmente está errado, galera. Aqui, ó, eu me atrapalhei tudo aqui. Aqui é o X. Aqui é o Y. Aqui é a altura. E aqui é a largura. Tá? Então agora, ó, já muda um pouquinho, né? Então aqui eu vou decidir onde ele começa, onde ele termina a pintura e depois ali, aqui a questão de posições, né? Então vou colocar aqui tipo 100, 100. Vamos ver que ele vai ficar um quadrado, né, relativo aqui. Acho que é isso. Então aqui, galera, basicamente, eu vou colocar 60, 60 aqui. Provavelmente vai ajeitar o tamanho do quadrado aqui. Tá? E aqui a gente define, ó, se eu aumentar aqui, a gente já vai ter a diferença dele aqui, ó, do posicionamento dele aqui em relação. Na verdade, deixa eu ver, largura tem aqui. O X está aqui. Então, na verdade, ele acaba ocupando aqui as funções um pouquinho diferentes do que a gente está determinando aqui. Porque aqui eu estou passando o X e o Y no final e eles estão atribuindo para cá, ó. Tá? E aqui eu estou passando a largura e a altura no final, elas estão atribuindo para cá. Isso acaba deixando um pouquinho mais confuso. Mas basicamente aqui, ó, altura e largura. Na verdade aqui o posicionamento dele. Então vou colocar ele 10 e 120 mesmo. Então esse é o que posiciona ele no canvas. Tá? Isso que posiciona ele aqui dentro do palco. E isso aqui que determina a altura e largura dele. Tá? Então por isso, como está invertido aqui, esses dois aqui correspondem a esses dois. E esses dois correspondem a esses dois aqui. Então, como deu uma cruzada, na hora de usar, a gente acaba definindo primeiro largura e altura, que é o que vai vir aqui no final, tá? Que aparece aqui. Então, eles são definidos aqui na frente. A cor e depois o X e o Y, que são definidos aqui, ó, tá? Então, acabou ficando confuso mais por esse detalhe. Até eu me confundi aqui. Se quiserem depois para arrumar também, para não ficar essa bagunça, se vocês quiserem, vocês podem mudar essa ordem aqui na hora de declarar, tá? Para, por exemplo, ficar igual, você pode fazer isso aqui, ó. Aí você já pode definir, por exemplo, aqui, primeiro a cor, o X, o Y, largura e altura, tá? Então aqui a gente passaria a organizar mais ou menos assim, ó. X e Y, a cor, tá? E depois aqui, ó, X, o Y,
altura e largura. E aí fica bom também, né? Fica mais organizado em relação. O código aqui não muda muita coisa, mas fica mais organizado para a gente poder entender um pouquinho melhor do que a gente está fazendo. Beleza, galera? Vou deixar aqui, vou parar aqui. Ah, antes disso, antes de eu parar o vídeo, vou dar outro git add. Vou colocar aqui o git add ponto. E vou colocar aqui, ó, git commit -m. E aqui vou declarar o seguinte, ó. Criando figura do personagem. Tá? E vou dar um git push. Agora sim vou dar um git push. Aqui ele reclamou um pouquinho. Ah, tá. Então, git push origin master. Depois a gente coloca aqui o complemento, só para ele saber de onde está, para onde ele está enviando. Então, só colocar o git push origin master. E basicamente ele já enviou. Já está lá no git todos os nossos commits, né? Se a gente olhar aqui dentro do código, já vai reparar que tem 3 commits. As 3 atualizações que a gente fez aqui já está lá. Beleza, galera? Então depois nós continuamos aí com mais etapas do desenvolvimento desse jogo. Até mais.